Oi, gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos continuaram, com seus trabalhos. A gente percebe, talvez, o medo que eles ficaram com essa morte de Cristo, mas também a tamanha alegria que ficaram após a notícia da ressurreição e ver que, de fato, tudo se cumprira. A gente percebe que Jesus ainda permaneceu com estes apóstolos ao longo de 40 dias, ensinando muitas pessoas. E nós que vemos que duas testemunhas para a justiça, como eu disse, era muito forte. Cristo apareceu ressuscitado para muitas pessoas, em ocasiões para até multidões de mais de 500 pessoas. São essas pessoas que nos fazem crer que de fato isso ocorreu e que de fato muitas pessoas deram suas vidas por Cristo, sabendo que isso de fato era verdade. E se algo nos trouxe esse conhecimento até os dias de hoje, foi por conta dessas pessoas, de um Cristo que se ascende aos céus e depois de 9 dias volta para os apóstolos como línguas de fogo em espírito que os fortalece, ao ponto de saírem de seus locais trancados e passaram a transmitir novamente isso que Cristo queria. Estes apóstolos que ao longo desta caminhada construíram muitas coisas, nos ensinaram muitas coisas e principalmente deram a vida por Cristo. É lendo os Atos dos Apóstolos que a gente percebe todo esse início de caminhada. A gente percebe que eles colocavam de fato em prática as coisas que eles aprenderam de Cristo. A gente percebe o nascimento daquela igreja e talvez a gente consiga ler aquilo trazendo para os dias de hoje como se fosse algo muito atual. A impressão que dá é que, de fato, muitas das coisas que vivemos hoje na nossa igreja foram construídas lá. Como o sínodo, o primeiro sínodo, onde eles juntam os apóstolos e decidem se, de fato, para ser cristãos, precisavam ou não da circuncisão, e eles decidem que não era necessário. Ali são decisões que foram inspiradas pelo Espírito Santo e que ocorrem até os dias de hoje. Eles que escolheram Matias para substituir o lugar de Judas, mostra também essa continuidade de escolha entre os apóstolos, entre os bispos e entre o pontífice, o Papa. Lendo os Atos dos Apóstolos, que a gente percebe que Pedro tinha de fato uma importância como pontífice dessa entrega que foi dada por Cristo a ele, da igreja que não é de Pedro, a igreja que é de Cristo, mas que Pedro a coordena como pontífice aqui na terra, daquele a qual foi revelado muitas coisas por Cristo e que Cristo quis que ele desse continuidade a todos estes ensinamentos. Percebe-se então que os apóstolos não podem simplesmente decidir as coisas por si só. Eles precisam decidir as coisas com base naquilo a qual foram ensinados por Cristo, algo que acontece também nos dias de hoje. A gente percebe nos Atos dos Apóstolos a continuidade dos sacramentos. A gente percebe ali as várias vezes que as pessoas foram crismadas, as vezes que as pessoas também foram batizadas, a qual batizaram inclusive a família daquelas pessoas, pessoas que muito provavelmente tinham filhos pequenos e que desde seu nascimento já queriam que seus filhos estivessem unidos ao Pai. Sendo assim, é nos Atos dos Apóstolos que a gente vê toda essa continuidade dessa história. E isso talvez nos enriquece ainda mais, torna tudo aquilo ainda mais claro e mais belo, ao ponto de ver que mesmo passado todos esses 2000 anos, se fossem pelas mãos dos homens, isso provavelmente não existiria. Mas porque Deus fechou as portas dos infernos para a igreja, a gente percebe que essa igreja, que é perfeita, continua intacta. E que talvez, por ser composta de homens muitas vezes imperfeitos, ainda assim comete falhas, digamos assim, mas não fere a perfeição que é a igreja.
Então, a gente vê que ao longo desses Atos dos Apóstolos, a gente percebe constantemente todo esse tipo de coisa acontecendo, mas que ao mesmo tempo nos enche, nos faz crer cada vez mais na beleza de tudo aquilo que aconteceu e naquilo que os apóstolos quiseram deixar para nós. A gente percebe também nas cartas que os apóstolos escreveram, ensinando, né, aqueles povos, mostrando que de certa forma precisava, né, haver uma unidade. Tanto é que a missa ela acontecia principalmente para que esses apóstolos se reunissem, tomassem talvez suas decisões, para que unificasse um pouco mais os ensinamentos e depois regressassem e fossem enviados 2 a 2 para que ensinassem as demais cidades e convertessem ainda mais povos, né? Missas essas que são trazidas até hoje, e a gente percebe inclusive em uma dessas cartas a descrição que Paulo faz à Eucaristia, a importância de comungar dignamente, a importância de que tudo isso necessita de ser levado, né? Naquele momento em que apóstolos precisavam celebrar missas dentro de cavernas, escondidos, porque o exército vinha para os destruir, né? Inclusive, conta também um pouco dessa história de Paulo, que se converte e abandona um pouco esse seu lado judeu e passa a se transformar em um verdadeiro cristão que tanto nos ensinou e transmitiu para nós. É lendo essas cartas, é lendo os Atos dos Apóstolos, que a gente se aventura cada vez mais a querer conhecer tudo o que sucedeu a partir dali, todos os demais sínodos, todas as demais cartas que foram escritas, né, os livros da patrística, sejam também as encíclicas que os padres escrevem até hoje. É isso que nos enche de alegria e nos enche de amor por essa igreja. Sendo assim, eu recomendo que façam uma excelente leitura, tanto das cartas quanto do Atos dos Apóstolos, para que possam amar ainda mais a igreja que vive até hoje. Amém? Fiquem todos com Deus.